Olá, meus queridos amigos, olá, irmãos de Ideal Espírita, sejam todos bem-vindos à nossa sala virtual, transmitida pelas ondas da internet. O nosso grupo querido, Grupo Espírita Allan Kardec, da cidade de Alvorada, no Rio Grande do Sul, tem um imenso prazer de receber a todos virtualmente. Sejam todos muito bem-vindos nesses momentos em que a ocasião em que nós nos encontramos requer de nossa parte fidelização aos preceitos do próprio Cristo, ensinados e trazidos em sua passagem. Buscamos, através das exposições doutrinárias, estes momentos de reflexão tão necessários para que possa nos abastecer de boas energias, que possa nos trazer o consolo, a inspiração. Nesta tarde, ao vivo, o nosso querido irmão João Felício, da cidade de Porto Alegre, da Sociedade Espírita Homens de Boa Vontade, que vai nos trazer um tema muito instigante, intitulado A Dor e o Remédio do Evangelho de Jesus. Mas antes, convidamos a todos, como é de praxe todas as atividades, iniciarmos com a nossa prece. É neste momento, então, que nos recolhemos nestes breves instantes que precedem a exposição doutrinária, no intuito de asserenarmos o nosso pensamento, asserenarmos o nosso coração, nos preparando, então, para esta atividade. Unidos através da prece, busquemos a imagem do Divino Consolador, do nosso mestre e amigo de todas as horas, Jesus, o divino farol da humanidade. Ele que nos conhece de uma maneira tão ímpar, que sabe tudo o que se passa em nossos corações, que reconhece-nos como seus irmãos e que nos sustenta através das suas vibrações amorosas, através dos seus benfeitores amigos, nossos irmãos. Te rogamos, ó Mestre, que possas abençoar este trabalho, que os benfeitores amigos possam envolver a todos que estejam conectados conosco em vibrações luminosas, nos trazendo a serenidade, a tranquilidade, amparando o nosso irmão João Felício com inspirações, nos trazendo as elucidações acerca do teu evangelho de amor, ó Mestre Jesus. Assim sendo, ó Pai, agradecendo por mais esta oportunidade, iniciamos então essa transmissão ao vivo sobre este tema, a dor e o remédio do Evangelho de Jesus. Que assim seja. Então, mais uma vez, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos a esta sala virtual. E de imediato, então, passamos a palavra ao nosso querido amigo, ao nosso incansável trabalhador da seara do Mestre Jesus, da Sociedade Espírita Homens de Boa Vontade, nosso irmão João Felício. Contigo, meu amigo. Muito obrigado. Senhoras e senhores, a todos que nos assistem neste momento, a nossa saudação fraterna, o nosso carinho, o nosso respeito, e rogamos ao Mestre Jesus que ilumine o pensamento de cada um de nós e nos conduza nesta nobre tarefa que é relembrar as suas palavras. Meus amigos, a humanidade se pergunta: por que sofremos? E grande parte da humanidade questiona onde está Deus?
diante de tanto sofrimento, este Pai que é todo amor, é todo misericórdia, é todo bondade, e permite que um filho seu sofra desta maneira, perda de pessoas amadas, mortes prematuras? Pois, meus irmãos, Allan Kardec, o sábio codificador, colocou logo na primeira pergunta do Livro dos Espíritos: quem é Deus? E a sábia resposta dos benfeitores espirituais: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E Deus sabe o que faz. Enviou seu Filho Jesus à Terra há 2000 anos atrás. E a doutrina espírita vem nos trazer a trajetória do Cristo nesses 3 anos de pregação. Hoje, nós temos o privilégio, através das obras básicas da codificação, tudo o que o Mestre nos deixou, para que possamos compreender a causa de nossos sofrimentos. Mas a história registra, e a doutrina espírita confirma, que antes da vinda de Jesus, estiveram entre nós espíritos superiores para nos trazer a revelação divina, para que a humanidade avançasse em conhecimento. Então, para os estudiosos da doutrina, vamos começar pela pergunta 621, quando o nobre codificador pergunta aos benfeitores: onde está escrita a lei de Deus? E os benfeitores respondem: na consciência. Allan Kardec, grande observador, logo fez a seguinte pergunta: se a lei de Deus está na consciência de cada um de nós, por que uma nova revelação? E os benfeitores respondem: porque o homem a esqueceu, o homem a abandonou. Então é muito importante a humanidade ter conhecimento da trajetória do Cristo. E logo na pergunta 622, da mesma obra, ou seja, o Livro dos Espíritos, exatamente aquela pergunta que nós já respondemos. Se Deus deu a certos homens a missão de revelar a sua verdade, e os benfeitores respondem a Allan Kardec: sim, em todas as épocas, em todos os tempos, reencarnaram entre nós espíritos superiores para nos trazer a revelação divina, para que a humanidade avançasse em conhecimento. Assim nós vamos encontrar um desses espíritos que no século VII, antes da vinda de Jesus, reencarna na Índia. Até na época todos comentavam, e a história registra, que seria um dos avatares, um dos deuses da antiguidade. E lá estava Siddhartha Gautama. Para nós, aqui no Ocidente, o iluminado. Então, quando ele se retira da civilização para um retiro espiritual, para, na solidão, buscar a sua liberdade. E na meditação, a verdade. Depois de um longo período, ele retorna e vai nos dizer que aqui na Terra, todos nós sofremos. Uns sofrem do corpo e outros sofrem da alma, sendo a grande verdade da vida a dor. Agora, o que é a dor? Nós fomos buscar no livro Entre a Terra
e o céu, uma citação de André Luiz, lá no capítulo 21 do livro Entre a Terra e o Céu. A dor é o grande e abençoado remédio. Depois do poder de Deus, é a única força capaz de alterar o rumo de nossos pensamentos, obrigando-nos a indispensáveis modificações com vista ao plano divino, ao nosso respeito, e de cuja execução não poderemos fugir sem graves prejuízos para nós. Então, observamos que nas palavras de André Luiz, a dor não é castigo, é uma manifestação de amor da sábia providência divina. Então, será que nós conhecemos alguém nesta terra, nesse plano de prova e expiação, que não sofre de nada? Diz o abençoado Espírito que todos nós sofremos. Então, a primeira verdade da vida é a dor. A segunda verdade da vida são as causas que geram o nosso sofrimento. E como o Espírito é imortal, nós somos herdeiros de nós mesmos, artífice do nosso próprio destino, nós somos os causadores de nosso sofrimento. Por isso que Jesus enfatizou que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. A terceira verdade da vida é o antídoto que cada um de nós vai ter que ir lá buscar, produzir, para destruir as causas que geram nosso sofrimento. E a quarta verdade da vida, somente um coração que ama e mãos que trabalham para o bem é que poderão neutralizar as causas que geram os nossos sofrimentos. Não se tem notícia que Jesus, nestes 3 anos de pregação da Boa Nova, tenha adoecido, que era um coração que amava, mãos que trabalhavam para o bem. E nós, que vivemos no Brasil, recebemos um grande presente de Deus, Chico Xavier, que por 92 anos de idade permaneceu entre nós. E certa feita alguém pergunta ao Chico: Chico, você sofre muito, né, Chico? Você é um homem doente. Não. Como não? Eu sou um doente são. Ele era doente do corpo e são da alma. Então a função do corpo físico é absorver as imperfeições da alma. E as imperfeições da alma. Ele não se queixava, né? Porque ele sabia que como espírito ele era são. Então são referências que nós tivemos o privilégio de conviver na presente existência, Chico Xavier, e outros tantos também, não é? Então, entre os mundos habitados, na presente existência, nós tivemos o privilégio de reencarnar neste plano de prova e expiação. Porque se nós reencarnássemos em um mundo melhor, quem é que iria exercitar a nossa paciência, a nossa tolerância, a nossa humildade? Era tudo gente boa, gente maravilhosa, e nos tratavam como irmão, mas em compensação nós não iríamos aprender nada. Então, a doutrina espírita nos mostra que não devemos ficar apenas na teoria. Nós temos que ir ao encontro dos infortúnios, ou seja, aprender a conviver com as adversidades. Então, a casa do Pai é todo o universo. Agora, qual é a destinação da Terra? Lá no capítulo 3, item 6 e 7, causa das misérias humanas. Então, Allan Kardec vai nos trazer essa informação dos benfeitores, que a Terra
é considerada um grande hospital, um grande presídio. E alguém manda para os hospitais alguém que não esteja enfermo do corpo? Alguém manda para os presídios os que não são rebeldes? Então, a doutrina espírita nos orienta que, ainda no presente capítulo, nos 2 itens 6 e 7, ou seja, o capítulo 3º do Evangelho, que quando estivermos curados de nossas imperfeições morais, nós vamos ter alta daqui. Por isso que o Evangelho vai nos dizer, no capítulo 5º, item 22, aqueles subtítulos que muitos de nós ainda não compreendemos, quando Allan Kardec vai colocar no item 22, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, se fosse um homem de bem, teria morrido. É difícil, né? Porque nós enxergamos o corpo físico como o corpo imortal. Mas o que é imortal é o espírito. O corpo físico é uma vestimenta que nós precisamos. Então nós não somos este corpo. Nós somos um espírito imortal que temporariamente estamos mergulhados neste corpo físico. Mas aqui nós somos passageiros. E enquanto não adotarmos o Evangelho do Cristo para nortearmos nossas vidas, nós seremos o quê? Passageiros da agonia. Passageiros da agonia. Agora, no momento em que adotarmos o Evangelho de Jesus para nortear nossas vidas, e Allan Kardec buscou também trazer essa resposta. Lá na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, a resposta mais curta das 1018 perguntas. Qual o modelo mais perfeito esteve entre nós? Jesus. Jesus. E ele vai nos dizer no capítulo 6 do Evangelho: vinde a mim, todos vós que sofreis, que estáis aflitos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E ainda vai nos dizer mais, no item 3. Se me amais, guardai os meus mandamentos, que eu rogarei ao Pai, que enviará um outro Consolador, que ficará eternamente convosco, que é o Espírito de verdade, que o mundo ainda não o conhece, mas vós os conhecereis, porque ficará eternamente convosco. Então, hoje, nós temos a doutrina espírita que nos acolhe, que nos consola, que nos esclarece e que nos orienta. Então, nós somos espíritos rumo à perfeição relativa. Mas só que, ainda na obra entre a terra e o céu, nós vamos encontrar no capítulo 26, cujo subtítulo, Mãe e Filho. Diz o abnegado servidor, esse repórter da espiritualidade: a verdade para a alma é como o pão para o corpo, que não pode exceder da cota necessária a cada dia. Toda precipitação gera desastre. Por isso que nem tudo está ao alcance de todos ao mesmo tempo. Cada um vai ter o seu momento. Então, aos nossos olhos, os olhos do homem, há muita injustiça na face da terra. Mas será que aos olhos de Deus haverá alguma injustiça? Para a nossa reflexão. Nós colocaríamos um filho na terra, nós que somos pais, imperfeitos, para sofrer? Se nós não faríamos isso, como é que Deus vai fazer, né? Nós fomos criados simples e ignorantes das leis espirituais. Mas herdamos do Criador a inteligência. A inteligência. E quando Kardec questiona os benfeitores, onde está escrito a lei de Deus? Na consciência. Mas não é na consciência física,
é na consciência psíquica. Porque se fosse na consciência física, a cada desencarnação, aí realmente o homem iria esquecer, porque o corpo ficou para trás. Mas está na consciência psíquica. Agora, quando Allan Kardec nos traz, ainda dentro do capítulo 6º do Evangelho, o item 5, o advento do Espírito de verdade, veio como outrora aos filhos desgarrados de Israel. E inicia esse subtítulo assim. E encerra dizendo: Espírita, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo mandamento. Ou seja, precisamos nos instruir na doutrina que Jesus deixou. Porque aí nós iremos nortear nossas vidas pela lei de Deus. E as leis estão inseridas dentro do quê? Do Livro dos Espíritos. E dali, das 10 leis morais, Allan Kardec, em 1864, nos traz o Evangelho segundo o Espiritismo, para que possamos nortear nossas vidas aqui na Terra. Porque a sociedade em que vivemos está enferma. Então, a nossa referência deve ser e tem que ser Jesus. Não é a sociedade em que vivemos. Nós não servimos de referência para ninguém. Porque entre os mundos habitados, de acordo com a qualificação que Allan Kardec nos trouxe, mundos primitivos destinados às primeiras reencarnações da espécie humana. E logo a seguir, mundos de prova e expiação. É aonde nós nos encontramos. Então, nós não somos referência. Agora, quem ditou as mensagens ao codificador foi o Espírito de Verdade, a equipe do Espírito de Verdade e Espíritos superiores. Não foram espíritos imperfeitos. Então, tudo que partir de nossos pensamentos, aí vem a dor, porque existem 2 caminhos para a nossa evolução. Ou você cresce, desperta as virtudes pela lei de amor, ou o outro caminho, o caminho da dor. Então, isso que levou o senhor André Luiz a nos dizer que a dor é o grande e abençoado remédio, depois do poder de Deus. É a única força capaz de alterar o rumo de nossos pensamentos, nos obrigando a indispensáveis modificações, com vista ao plano divino, a nosso respeito e de cuja execução não poderemos fugir e sem graves prejuízos para nós mesmos. Porque pensar, todos nós pensamos. Agora, pensar bem. Nos fala Prisco Viana, através do Divaldo, que toda a humanidade deveria primeiro pensar para depois verbalizar os seus pensamentos. Se eu não gostaria de ouvir o que eu tenho a dizer, por que o outro vai ter que ouvir? E aquele velho ditado popular que vai nos dizer o seguinte: quem diz o que quer, ouve o que não quer. Então, se a gente não quiser ouvir uma resposta atrevida, não sejamos atrevidos para com o outro. Então, pensar, todos nós pensamos. Agora, pensar bem, o que levou Jesus a nos ensinar? Pecado por pensamentos, palavras e ações. Aí vem o senhor André Luiz nos dizendo, no livro Evolução em 2 Mundos, que um dos centros de força a nível de perispírito, centro de força coronário, encarrega-se de fazer todos os registros de nossos pensamentos, de nossas palavras e de nossas ações, e já deixando fixado o nosso nível de responsabilidade diante de nossas ações. Para nas futuras existências, nós vamos ter que fazer os ajustes com a justiça divina. E como o tempo está correndo célere, para o espírita que estuda, lá no capítulo 20 do Evangelho, dos Trabalhadores da Última Hora, nós vamos encontrar mensagem do Espírito de Verdade, que vai nos dizer que somente lobos caem em armadilhas para lobo.
E tudo que está nos acontecendo agora é para nos mostrar que aqui nós denominamos primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, e a epidemia pegou todos os mundos, para nos mostrar que todos nós somos iguais. Então temos que aprender a respeitar toda a humanidade, porque está chegando o momento de partirmos não apenas para a família física, mas a família espiritual, porque todos nós somos filhos do mesmo Pai. Então está chegando este momento. Nós vamos ter que nos ajustar com a providência divina. E para quem estuda a doutrina espírita, para quem busca a doutrina espírita, ou é um estudioso da Bíblia, ele vai encontrar, lá em Mateus, capítulo 24, versículo de 6 a 8. Para nós espíritos está na Gênesis, item 17, capítulo 47. Sinais dos tempos. Então, Mateus, nessa passagem, capítulo 24, versículos 6 a 8, vai nos dizer, repetir as palavras de Jesus, que quando houver guerra, rumores de guerra, maremoto, terremoto, ainda não será o fim, apenas o começo das dores. Porque é irmão contra irmão. E Jesus vai nos dizer, e Mateus vai nos trazer, tratai-vos de não vos perturbar, porque é preciso que tudo isso aconteça. É a famosa separação do joio e do trigo. Então estejamos em paz conosco mesmo. Uma boa metodologia é, neste período, nós trabalharmos mais, reclamarmos menos, nos ocupar mais e nos preocupar menos. Porque quando falamos das verdades, da dor, das causas, do antídoto, a última verdade que nós falamos, somente um coração que ama e mãos que trabalham para o bem poderão neutralizar as causas que geram o nosso sofrimento. Então, nos preocupar menos e nos ocupar mais, ocupar a mão e a mente. Porque aquele verbo ditado que nós aprendemos, e toda a humanidade sabe, que as mãos desocupadas e pensamento desocupado, Allan Kardec vai nos trazer na 459 a seguinte resposta. Os espíritos poderão influenciar em nossos pensamentos? E a sábia resposta. Muito mais do que vos imaginais. São eles que vos dirigem. Nos dirigem o quê? Dirigindo os nossos pensamentos. Então nós precisamos estar com a mão ocupada e nossos pensamentos ocupados nas causas do bem. Alguns benfeitores espirituais nos mostram o caminho, que muitas vezes, quando os espíritos imperfeitos, que ainda não compreendem a doutrina de Jesus, se aproximam de nós, se nós estivermos com as mãos ocupadas, a mente ocupada na prática do bem, eles vão embora, porque nós estamos ocupados. E para encerrar a nossa atividade da noite de hoje, vamos relembrar a 642 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec vai nos trazer a seguinte pergunta aos benfeitores. Para ser agradável a Deus, basta não praticar o mal? E a resposta, não. Precisamos fazer todos o bem no limite das nossas forças, porque nós seremos responsáveis por todo o mal que venha acontecer pelo bem que deixarmos de fazer. E hoje, a doutrina espírita nos mostra que nós somos os braços de Jesus, a boca de Jesus, para relembrarmos a sua doce e suave mensagem. Então desperta, ó tu que dormes, dizia Paulo, e dizia Jesus, que ouçam os que têm ouvido de ouvir e olhos de ver. Obrigado pela atenção de todos.
E rogamos a Jesus que nos ensine a viver, a confiar em seu coração. Muita paz a todos e muito obrigado. Agradecemos as palavras do nosso irmão João Felício e rogamos ao Pai que abençoe-nos a todos. Vamos concluindo então esta atividade com a prece, convidando mais uma vez a todos que nos assistem para que possam, neste momento, mais uma vez, fechando os nossos olhos, buscando nesta harmonia em que nos encontramos, a imagem benfeitora e tranquila do Mestre Jesus. Obrigado, ó Senhor da vida, obrigado, amigo e Mestre Jesus, por mais esta oportunidade de, apesar de distante entre os irmãos fisicamente, estamos unidos mais que nunca pela prece, pelos ideais que nos propomos. Que a vossa luz e o vosso amparo possa ser derramado sobre todas as famílias na nossa cidade, no Brasil e no mundo inteiro. Que a tua paz esteja com todos. Assim seja. Muito obrigado a todos que nos acompanham e fica sempre o convite. Todos os sábados, às 18h30, sempre uma nova exposição doutrinária. Um abraço a todos, fiquemos com Jesus.